Dev, nessa aula aqui a gente vai seguir com o desenvolvimento da nossa tela de player. A gente vai criar o nosso componente de grupo de aula. Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula desse curso. E Dev, nesta aula aqui a gente vai continuar o desenvolvimento da nossa tela de player. A gente está quebrando ela em pequenos componentes para simplificar o desenvolvimento. Pois nessa aula aqui a gente vai partir para o componente de grupo de aulas da playlist do nosso curso, né? Do conteúdo do nosso curso. Então bora lá porque tem bastante coisa para a gente fazer. Bom, vou minimizar o meu rosto e Dev, como de costume, não se esquece, dá um like nesse vídeo aqui e te inscreve no canal para tu não perder os próximos conteúdos. E claro, se fizer sentido, mas só se fizer sentido para ti, considere se tornar membro desse canal. Os membros desse canal têm acesso antecipado às outras aulas desse curso. Então, ó, se tu tá querendo acelerar a finalização desse curso aqui, considere se tornar membro, porque aí tu vai ter acesso antecipado às outras aulas e a outros vídeos aqui que os membros têm acesso, beleza? Então, bora pro nosso conteúdo. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, aqui no nosso Notion, vamos dar uma revisada o que a gente vai fazer. A gente vai focar no nosso componente de grupo de aulas. A gente já fez um componente assim, parecido para a tela de detalhe de cursos. Olha, vai ser muito parecido, a gente vai poder reaproveitar parte daquela estrutura, parte do conhecimento que a gente usou para construir aquela estrutura, porque vai ser muito parecido, beleza? Bom, vindo aqui para a nossa aplicação, na aula anterior a gente criou esse componente, que é o componente de aula em si. Nessa aula, então, vamos focar na construção do nosso componente de grupo. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o nosso Visual Studio Code. E aqui no Visual Studio Code, olha só, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, o nosso componente de Player Class. Show, temos ele aqui. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl X nesse cara aqui e vou chamar o componente de Player Group Class. E vamos dar um fecha tag nesse cara aqui. Tu vai estar vendo que o componente ele está reclamando aqui que a gente não tem ele importado, né? E tudo bem, tá certo, porque a gente ainda não criou esse componente. Aqui dentro dos nossos componentes, na pasta de player, vamos criar então um novo arquivo aqui dentro. Vamos chamar de player group class. Beleza. Ponto .tsx. Dentro desse cara, a gente vai colocar ccn, que é o nosso snippet aqui para acelerar o desenvolvimento aqui da estrutura inicial do nosso componente. E dentro desse cara aqui, ó, de player group class, a gente cola aquele nosso componente ali que a gente recortou na tela anterior. Vou importar ele aqui, ó, vocês vão ver que o import ele vai ser do local aqui, né? Direto aqui, ó, do ponto barra player class. Top. Feito isso, o que é a próxima etapa que a gente vai fazer? Vamos voltar na nossa page e vamos importar esse cara aqui, ó. Agora sim, ó, de dentro lá dos componentes também, tá? A gente importa, ou melhor, aqui não está importado dentro dos componentes, né? Vamos ajustar isso daqui. Ó, em player a gente tem o nosso index.ts. Aqui, ó, a gente precisa incluir o export asterisco para o nosso group class. Show! Agora sim, ó, esse cara, em vez de ser aqui, ó, vou dar um Ctrl X e vou colar aqui em cima. E esse cara eu posso apagar. Feito isso, o que a gente vai fazer? Ó, aqui está a nossa page. Posso fechar ela por enquanto. A gente vai voltar para o nosso componente de player group. Se a gente der uma olhada no navegador, eu já estou com o projeto rodando, ó, vou dar um F5 aqui. Tu vai ver que o componente continua do mesmo jeito, né? Continua só o componente de aula. E tá tudo certo, é isso mesmo. Eu vou duplicar esse componente aqui para a gente visualizar o que acontece. Olha só, duplicando esse cara, vocês vão ver que, olha só, apareceu 2 vezes o mesmo componente. E perfeito, porque aqui dentro a gente vai fazer essa repetição de componentes de fato, né? Só que o que a gente vai fazer aqui? Antes da gente partir de fato para fazer a repetição do componente e tudo mais, vamos começar a construir de fato o nosso componente de group class, beleza? Olha só, vamos voltar para o navegador, eu vou aqui no nosso protótipo só para a gente dar uma olhada no que a gente vai fazer de fato. Nesse cara aqui, ó, pode ver que a gente tem um componente chamado class group. Ó, aqui a gente tem o nosso componente então de class group. Esse cara aqui, olha só, acabei de notar uma coisa, né? Aqui a gente está chamando de class group e lá eu chamei de group class. Eu acho que, só para a gente manter a organização da coisa, vamos alterar o nome desse cara aqui, ó, e eu vou chamar de class group também, só para a gente seguir o padrão, a nomenclatura que a gente está usando no nosso protótipo, tá?
E olha só, vai ser bom porque eu já vou conseguir mostrar um conceito para vocês aqui muito massa do Visual Studio Code. Eu já mostrei antes, mas eu tenho certeza que vocês não entenderam o quão interessante é essa ferramenta. Vocês sabem a ferramenta de renomear símbolos do Visual Studio Code? Pois é, olha só, como é que a gente faz para utilizar ela? Eu tenho aqui, ó, eu alterei o nome do arquivo, e aqui eu tenho que alterar o nome do meu componente também, tá? O que que acontece? Eu vou começar pela interface aqui, ó. Normalmente a gente vai vir aqui, ó, vai dar no, vou alterar o nome do componente, então a gente vai fazer um Ctrl X do group e vai mudar a posição dele. Depois eu tenho que pegar isso daqui e colocar aqui, certo? E refatorar os usos. Só que olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui está o formato que estava antes. Eu vou selecionar a palavra, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, em Rename Symbol ou F2. Isso aqui, ó, vai abrir essa caixinha aqui. E aí, olha só, eu vou renomear de fato o símbolo, né, o nome da nossa interface. Ó, renomei Class Group. Quando eu teclo Enter, olha só, ele já refatorou aqui para nós também. Só que, olha só que massa. Aqui a gente tem o mesmo problema. Vou dar o F2 aqui, vou recortar o group, vou alterar o nome e, olha só, teclei Enter. Tá, não aconteceu nada, tu deve estar pensando. Mas olha só, dentro da nossa page, quando a gente vem para cá, olha o que aconteceu aqui. O nosso player tá como? Player Class Group. Olha só que interessante. O que que aconteceu aqui, só para tu entender? Quando a gente renomeou utilizando o rename symbol, eh, a gente conseguiu encontrar o Visual Studio Code automaticamente refatorou o nome do componente aqui. Então ele tem uma ligação. Tanto que, olha só, se eu vir aqui ó, e clicar com o botão direito e der um Find All References, olha o que que acontece aqui do lado. Ó, eu tenho uma referência para a variável que é a criação dela, e dentro do page eu também tenho a referência para o uso dessa variável, né, para o uso desse componente. Então olha só, é umas dicas assim do Visual Studio Code que é bem interessante porque agiliza o nosso trabalho, simplifica, tá? Então no dia a dia, quando tu for renomear uma variável que tem muitos usos, basta tu utilizar o rename symbol, porque aí ele já refatora para ti em todos os lugares. É claro, tu tem que tomar cuidado para tu refatorar as coisas e dar uma checada depois se ficou tudo certinho, tá? Mas é bem bacana a ferramenta, né? Auxilia bastante o trabalho. Pois bem, voltando então aqui, ó, pro Figma, vamos clicar aqui, ó, com o botão direito em cima do nosso componente e eu vou, ó, Go to Main Component. Clico aqui, ele vai carregar para nós na nossa página de componentes e aqui está o nosso componente. A gente tem um componente fechado e tem ele aberto. Beleza, o componente fechado aqui, vamos começar por ele. Então, o que que a gente vai precisar? Ó? A gente tem uma div, ou melhor, a div aqui ela está interna nesse caso, né? Mas olha só, a gente tem o nosso group, que é a div, e aí dentro tem esse botão, não é um botão, né, mas tem esse círculo aqui, um outro agrupamento, que é o position, certo? E aí só tem o texto escrito 1, a gente tem o nosso title, e o title, ele é um agrupador do título e das aulas concluídas barra aulas por fazer desse módulo específico, né? E aqui no final, olha só, a gente tem o arrow left, né? O keyboard arrow right, melhor dizendo, né? Então, olha só, vamos lá. Começando então pela camada mais externa. Ó, essa camada mais externa aqui, ó, que seria esse group, nesse caso a gente não está usando para nada, tá? Então, ó, eu vou nessa interna. Nessa interna, a gente pode ver que, olha só, a gente tem um auto layout, então já é display flex isso aqui, então pode ser uma div com display flex e olha só, a gente tem a cor paper. Voltando para o Visual Studio Code, aqui ó, eu já vou passar então uma div, ok? Essa div aqui, eu já vou passar um class para ela, já vou passar flex e a gente sabe que um alinhamento, olha só, ele é row, então a gente não precisa configurar nada. E o gap entre os elementos é de 8, então ó, vai ser um gap de 2. Nesse caso aqui é 8 pixels, duas unidades de medida do próprio tailwind CSS. O tailwind CSS ele faz tudo vezes 4, então é 1 vezes, ou melhor, 2 vezes 4 é 8 pixels, né? Então esse é o comportamento. Voltando para cá, a gente também vai ter a configuração do padding. E aí o padding em todos os lados é 16 pixels. Então olha só, 4 vezes 4, 16. Então vai ser gap
de 4 pixels, ou melhor, gap não, né? É um padding de 4 pixels, que olha só, é 16 pixels, ok? Bom, voltando para cá, vamos dar uma olhada aqui no navegador, como é que tá ficando. Olha só que interessante. Ele colocou as nossas aulas uma do lado da outra. Tudo bem, por enquanto não tem problema. Vamos configurar mais umas coisas aqui. Ó, eu vou quebrar a linha. Eu acabei de pensar numa questão agora, que é o seguinte, ó, para organização desse layout. Porque assim, a gente tem aqui, ó, a gente tem o curso, o módulo em si, que é o módulo especificamente, e dentro a gente tem as nossas aulas. E olha só, o porquê que esse módulo aqui, ó, por que esse módulo tem o group e esse cara aqui não tem estilização nenhuma? Por quê, ó? Porque esse cara aqui, no caso, quando a gente tem aulas, esse group mais externo, ele tem um flex layout também, só que ele só controla o alinhamento das coisas. Então, olha só, vamos lá, isso vai mudar mínima coisa aqui em como fica o nosso componente no final. Ó, eu vou duplicar essa div, o fecha div, ó, eu vou colocar aqui. Então, o que que acontece? A gente vai ter a div mais externa, perfeito, continua tendo, só que agora a gente vai ter uma div interna. A div interna vai ficar com o gap e com o padding, só que a div externa, olha só, vamos ver como é que tá aqui, ó, a configuração do gap na div mais externa. Olha só, não tem gap nenhum, tá? E também não tem cor de fundo, não tem nada, só é uma div ali, basicamente, né? Então, olha só, vamos remover esse cara e, detalhe, né? Essa div mais externa, ela tem o align items call, então, que é coluna, né? Então a gente vai colocar o flex call aqui. Beleza. Agora sim, olha só, se a gente voltar para cá, tu vai ver que as nossas aulas já começaram a ficar uma embaixo da outra de novo. Beleza. Tá, e essa div aqui? Essa div aqui é onde a gente vai ter o nosso position, onde a gente vai ter o title e a gente vai ter a quantidade de aulas, além daquela setinha, certo? A gente vai ter todas essas configurações dentro dessa div aqui. Vamos voltar aqui, ó, no nosso Figma e vamos dar uma olhada. O nosso grupo aqui, de fato, a gente vai configurar ele da seguinte forma. Vamos passar todas as configurações que ele precisa. Inclusive, olha só, o paper, né? Então, olha só, vamos vir aqui, vamos passar um BG paper, PG Paper, show, voltando para cá, a gente vai ver que já vai ficar com a cor correta. Aqui, ó, tu pode ver que parece que ele está grudado no topo aqui do nosso header, né? Vamos dar um espaçamento, só que olha só, lá no nosso page, aqui no nosso page, vamos passar a tag main, nesse caso aqui, para a gente seguir o mesmo comportamento que a gente já tem nas outras telas, e a gente vai passar o class name para esse cara, lembrando que eu apaguei aqui o fecha tag, vamos passar o class name de flex, flex call, e vamos colocar um gap aqui de 20, sei lá. É um gap bem grande só para a gente ver o espaçamento acontecendo de fato, tá? Voltando para o navegador aqui, ó, tu pode ver que, vamos ver se ele vai aplicar, olha só, já aplicou o espaçamento entre o título e o nosso módulo de fato, né? Agora, vamos configurar o nosso módulo para ele ficar com todas aquelas propriedades. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos configurar, dentro do nosso group agora, a gente pode focar nessas três partes do nosso módulo, né? A gente tem position, que é o número do módulo específico, a gente tem o título e a gente tem a seta. Vamos passar essas três configurações. Olha só, aqui dentro a gente vai passar, primeiro, vamos passar aqui, ó, uma div, que essa div aqui vai ser o position, então a gente vai colocar um aqui. A gente duplica isso aqui, vamos passar o nosso title e aqui dentro a gente tem que passar também o 0/2, por exemplo, que é aulas, né? Então, 0 aulas de 2 aulas por fazer, por exemplo, nesse módulo. Isso aqui está fixo, mas a gente vai deixar dinâmico. Além disso, vamos passar aqui, ó, o ícone, que é o MD Keyboard Arrow Right. Aí, ó, fechado. Vamos dar uma conferida aqui no navegador. Só um detalhe, ó. Essa nossa seta, ela tem um tamanho de 28 pixels. Então aqui, ó, já vamos configurar nela para deixar ok. Vamos configurar 28 pixels. Show de bola. Voltando para o navegador, olha só como é que tá ficando. A gente já tem aqui, já tem mais ou menos uma visão geral de como é que tá ficando, né? Olha só, vamos configurar essa nossa div aqui, ó, vamos passar o class name para ela. A gente já vai passar flex para esse cara aqui, vamos passar flex call
E vamos ver o que mais a gente tem, ó. Por que o flex call, né? Porque ele já vai ajustar aqui, ó, vamos dar um F5. Ah, tá. Ele deveria ajustar o nosso texto, colocar um embaixo do outro, certo? Esses nossos dois textos aqui. Só que como são textos, ele não vai interpretar dessa forma. Então o que a gente vai precisar configurar aqui? Nós vamos precisar configurar aqui dois spans, basicamente, né? Então vamos passar aqui, ó, span. O primeiro span é para o nosso title e o segundo span é para as nossas aulas de fato, né? Voltando aqui, ó, vamos só ajustar. Beleza, ó, voltando para o navegador, tu pode ver que, olha só, já ficou um abaixo do outro. Perfeito. Agora, vamos ver o que mais falta a gente fazer. No nosso protótipo, a gente consegue ver o seguinte, ó, que o gap entre os nossos elementos aqui, ó, ele é de 8 pixels. Eu acho que isso a gente já configurou, beleza. 8 pixels. Só que então vamos falar do nosso group position. Esse cara aqui, ó, primeira coisa, ele tem um background, que é a cor de fundo dele. Então, ó, esse cara aqui, a gente vai passar um class name para esse cara e vamos passar para ele, ó, um BG background. Voltando para o navegador, olha só, ele já vai ficar, ó, bem pequenininho aqui, mas olha, ele já ficou com a cor correta. Outra configuração que nesse caso a gente vai ter que fazer, que é os tamanhos desse cara aqui, é o width e o height. 48 pixels. Volta para cá, vamos passar aqui, ó, H traço. Vamos buscar aqui, ó, o 48. Aí, ó, H12, 48 e W-12 também, 48 pixels. Voltando para o navegador, olha só, já ficou o quadradinho certo. O que falta a gente fazer aqui? Centralizar esse nosso texto. Vamos lá, como é que a gente centraliza o texto? Eu align center. Bom, eu acabei já meio que respondendo, né? Meio que respondendo, porque olha só, eu tenho que colocar aqui é o items center e o justify center. Só que isso daqui não funciona se a gente não tiver com o flex aplicado. E aí, olha só, centralizou para nós. Show! Falta mais uma última coisa, que é o arredondamento desse cara aqui. Então vamos lá. Como é que a gente faz para arredondar? A gente vai pegar o rounded full. Beleza, rounded full, olha só, arredondamento perfeito. E olha só, se a gente der uma olhada o que a gente tem no nosso protótipo, para o que a gente tem na tela de fato, cara, vocês vão ver que tá assim, ó, praticamente 100%. Aí o que falta? Olha só, a gente tem aqui, ó, a gente consegue notar que essa nossa seta, ela tá no final da tela, né? Então como é que a gente configura isso? Nessa div aqui, ó, a gente pode configurar nela um flex 1. Por que flex 1? Só para vocês entenderem. Esse flex 1 aqui, ele vai ocupar todo o espaço disponível da tela para esta div aqui. O espaço disponível inclui o espaço que esse ícone e que essa div não estão utilizando, tá? Então ele vai ocupar todo esse espaço. Só que tem um detalhe, esse cara só funciona porque nesta div externa a gente tem o flex ativado, tá? Então presta atenção nesse detalhe para tu não acabar ficando sem entender o porquê que a coisa não está funcionando. E aí, ó, tu pode ver que, olha só, o nosso ícone aqui já está configurado, mas ele está estranho, né? O que está errado? É que, olha só, ele deveria estar centralizado. Show! Como é que a gente centraliza os itens? Bora lá? Items, Center. Vamos ver se o Item Center vai ser aplicado corretamente. Olha só, perfeito, já está centralizado. Aí, o que mais faltaria para a gente fazer aqui? Ó? Vamos dar uma olhada. A gente tem o title, tem a quantia de aulas, né? Tá praticamente perfeito. Vamos assim, ó, vamos aqui no protótipo e eu vou copiar esse título que eu tenho aqui, ó. Vamos copiar esse título e vamos colocar aqui, ó, no lugar do title de fato. Voltando para cá, tu pode ver que, olha só, ele já ficou com o nome correto aqui. Ou melhor, não ficou não, né? Porque aqui está o mesmo nome da aula. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, a gente tem, ó, introdução e apresentação do curso. Vamos dar uma inspecionada nesse cara. Deixa eu fechar essas coisas aqui, ó, que estão aparecendo que não deveriam. Ó, introdução e apresentação do projeto. Show. Volta para cá. Vamos passar para o nosso módulo. Introdução e apresentação do projeto. Voltando para cá, olha só, já ficou o título do módulo correto. Agora, quase que eu deixei escapar uma coisa, que é o seguinte, ó, o nosso título, de fato. Percebe que o título ele é diferente do restante, né? Olha só, as aulas, inclusive esse cara aqui também é diferente. Olha só, o número de aulas
ele é light 14 pixels. Então vamos ajustar isso daqui. Ó, as aulas class name vai ser text, acho que é o SM, vamos ver. Qual que é 14 pixels aqui? Ó, 12 pixels é o XS, SM, ó, 14 pixels. E o fonte é o light. Perfeito. Agora sim, voltando para o navegador aqui, ó, tu pode ver que ele vai dar ele vai ficar um pouquinho diferente, mas muito pouca coisa, tá? A gente quase não nota no final das contas, mas o tamanho da fonte está diferente. Agora, o que mais a gente precisa configurar? O título também, né? Qual é que é a estilização que a gente precisa para o título? O título é 16 e é bold, né? É bem simples aqui essa parte. Então, ó, vou copiar, ou melhor, não vou precisar copiar, vou passar um class name, e a gente vai passar, ó, fonte bold. Opa, code não, né? É bold. Aí, ó, top. Voltando para cá, opa, acho que eu fechei o Visual Studio Code. Voltando aqui para o navegador, ó, vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa tela. Ó, percebe que ele já ficou com o título em negrito. Show! Vamos dar uma olhada no Notion, no que a gente fez. Criamos o componente. Ah, falta mais umas configurações que a gente tem que fazer. Que é o seguinte, ó. A gente tem aqui o nosso módulo. E a gente tem as nossas aulas. Só que tu lembra do CSS, do HTML semântico que a gente utilizou lá na tela de detalhe de curso? Cara, aqui ó, vai ser a mesma coisa, porque a gente está construindo listas aqui. E quando a gente constrói listas, vamos voltar para o Visual Studio Code. Olha só, vou pegar o Course Content e aqui a gente tem Class Group. Olha só a estrutura que a gente utilizou. A gente utilizou um button, a gente vai usar isso, e a gente passou aqui ó, uma lista para as nossas classes. Então, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Então, ó, voltando aqui para o Class Group, agora sim, ó, essa parte aqui ó, do módulo em si, a gente finalizou. Falta um último ajuste, ó. Que é, ó, nessa div mais externa, em vez da gente ter uma div de fato, a gente vai passar um button, né? Por quê? Porque isso aqui vai ser clicável, vai ser um botão de fato, né? Um toggle aqui, então é importante que seja um button. Nesse cara de baixo, ó, vamos dar um Ctrl X nisso daqui, e vamos configurar a mesma estrutura que a gente utilizou nesse cara aqui, ó, que é, a gente tem o OL, e dentro do OL, a gente tem LI, e aí dentro a gente tem a nossa class, que nesse caso nosso ele vai ser o player class. Então olha só, a gente tem o OL, dentro do OL a gente tem o LI, dentro do LI a gente tem as nossas aulas de fato, né? Nesse caso aqui, ó, posso apagar esta aula, e aí eu duplico o meu LI. Aí eu tenho 2 LIs. Voltando agora para o navegador, olha só como é que tá. Continua do mesmo jeito, tá? E beleza, era mais ou menos isso que a gente precisa. Só que olha só, a gente quer ver, vamos dar uma olhadinha aqui, como é que tá a estrutura desse nosso HTML, ó. Aqui a gente tem o button, ele ainda não atualizou, né? Então beleza, ó. Olha só, a gente pode ver que quando a gente trocou o nosso LI, por algum motivo ele zoou esse cara aqui. Estranho. Ó, vamos dar uma olhada o que ficou zoado aqui no nosso Visual Studio Code. Olha só. A gente mexeu aqui, ó, no button, né? Eu adicionei o button e aí ele deve ter, por algum motivo ali, modificado o estilo CSS. Então, ó, deixa eu pensar. Vamos passar aqui, ó, um justify start. Voltando para o navegador. Em teoria, deveria resolver. Vamos dar uma olhada como é que ficou essa nossa estrutura. Olha só. A gente tem o nosso button mais externo, o button que é o módulo de fato. Ó, agora a gente já tem o nosso OL e os LIs, beleza. Esse nosso button, ele tá zoado, né? Vamos ver. Aqui a gente tem a nossa primeira div, e aqui, ó, a gente tem a div, que é a div completa, né? A div do nosso título. Vamos passar, então, esse justify aqui. Talvez, deixa eu pensar. Não, não sei. Não sei por que tá zoado, ó. Vamos passar isso aqui, então, que a princípio deve resolver. Olha só. Ou, então, vai ser nesse caso aqui, ó, o items start. Aí, agora sim, ó. Então, olha só, passando o items start aqui, ele já resolve o alinhamento e tá tudo certo. Problema resolvido. Voltando aos nossos ULs, né? Primeira coisa que a gente vai fazer. No nosso UL, só para garantir que a gente manter o padrão, eu vou passar um flex, vou passar o class name nesse cara aqui. Dentro a gente pode passar o flex e passar o flex call, beleza? Isso aqui deve resolver para a gente manter o alinhamento, ó,
100%. Ó, voltando para cá, a única coisa que falta a gente fazer é deixar isso daqui dinâmico de fato. Então, olha só, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, props. A gente precisa configurar as props. Então, olha só, olhando as propriedades que a gente tem nesse componente, eu tenho aqui o position, então eu posso passar aqui, ó, que vai ser um number, ok? Vou ter também o title, ó, eu teria que ter o número de aulas, né, número de aulas completas e aulas totais, mas tem um truquezinho que a gente não vai precisar fazer, e a gente tem as nossas aulas de fato. Então, ó, para isso, a gente vai utilizar o classes. E o classes vai ser o quê? Exatamente o que você está pensando. Vai ser uma lista, só que vai ser uma lista, nesse caso, vai ser uma lista de um objeto fixo aqui, né? A gente vai passar done, que vai ser booleano, ou melhor, já vou aproveitar para mostrar mais um truque do TypeScript aqui, porque olha só, a gente tem na nossa class aqui as nossas propriedades, no nosso player class, ok? Só que a gente também tem as nossas interfaces. Então eu vou fazer o seguinte, ó, lá dentro do nosso player class, na nossa interface, eu vou fazer um export dela. Show! Aí tu já viu eu fazendo isso antes, eu vou fazer o quê? Vou pegar essa interface que a gente tem lá dentro do nosso class, nosso player class, e vou utilizar aqui, ó. Vou passar o interface do player class aqui. Show! E isso vai funcionar. Só que tem um outro detalhe aqui, ó, que a gente vai fazer diferente, tá? Eu não quero que essa interface ela inclua os nossos eventos que a gente tem aqui, que são esses eventos de onPlay e onCheck. Porque o que acontece? Vamos aqui no nosso page. Ó, no nosso page, a gente tem os classes aqui. Show! A gente passa uma lista para esse cara, tá? Para essa lista, a gente pode passar um objeto, e para esse objeto, olha só o que o objeto vai solicitar para nós. Ele vai solicitar done, play e title, que são as nossas propriedades. Só que ele também solicitou onPlay e onCheck. Ou seja, aqui fora, na minha page, eu teria que configurar os eventos de clique da nossa aula. Só que não é o caso. Por quê? Porque o nosso componente de class group vai resolver isso para nós. Só que como é que a gente remove, então, um determinado atributo da minha interface? Tem duas maneiras. Pode ser incluindo, pode ser da maneira de inclusão ou da maneira de exclusão. Como é que funciona? Com a exclusão, a gente pode fazer o seguinte, ó, omite dessa interface aqui as propriedades onPlay, onCheck. O que isso significa? Ó, esse omit, isso aqui é uma interface do próprio TypeScript, tá? Eu não preciso importar ela de lugar nenhum. Se eu der um Ctrl clique, eu vou abrir a implementação. E olha o que é esse cara aqui. Ele é basicamente um pique de exclude. Cara, é um troço bem doido, mas assim, moral da história, a gente consegue fazer com que esse cara aqui tenha todas as propriedades dessa interface, menos estas propriedades aqui, tá? Então, esse é o primeiro formato, que é o exclude, né? Que é a exclusão, né? Tu diz, olha, eu não quero esses caras aqui. Ou tu pode usar o pick. E aí o pick, ele faz o inverso. Tu precisa dizer o seguinte, olha, eu quero dessa minha interface o done e quero da interface o plain e o title. Agora, esse classes aqui, olha só, ele é somente estas propriedades, tá? Nesse nosso caso, eu vou trabalhar com o exclude mesmo, tá? Então eu vou utilizar o próprio omit aqui para omitir estas duas propriedades da nossa interface. Agora sim, lá no nosso page, se eu der um Ctrl espaço, tu vai ver que, olha só, eu só tenho 3 propriedades para informar aqui. Eu não preciso mais informar tudo aquilo, beleza? Bom, voltando aqui, olha só, eu vou receber, então, olha só, vou receber aqui, ó, essas minhas propriedades. Vamos desestruturar elas aqui, ó. Vou receber o classes, o position e o title. O nosso title, como tu imagina, a gente já pode passar ele aqui, ó. Ó, passei o meu title aqui, vou recortar esse title, vou lá no page e já vou passar esse cara aqui, né?
o nosso title, vamos passar ele fixo mesmo. Mesma coisa, eu vou fazer pro position. O position, vou passar um direto, assim, fixo mesmo. Ah, tá. O title, olha só, detalhe. O title aqui, ó, eu acabei deixando ele como number, tá? Ele tem que ser uma string, não esqueçam disso. Aí, ó, beleza, configurei isso. Agora, vamos substituir o nosso position aqui também. Fechou. Position substituído. Title também. Aí, o que que falta a gente fazer? Falta a gente ajustar isso daqui. Como é que a gente ajusta isso? Vou quebrar a linha, tá? Para a gente fazer o seguinte, ó. Qual é o total de aulas desse módulo? O total de aulas desse módulo vai vir nesta interface, nessa variável. Então aqui, ó, eu posso passar classes.length. Simples assim. E qual é a quantia de aulas concluídas? Tu lembra quando uma aula está concluída ou não? É quando tem done true, certo? Show! Então, ó, nesse cara, eu posso passar classes.filter. E aí, esse filter aqui, ó, ele vai retornar alguma coisa. E a gente vai receber aqui, ó, o class, certo? E daqui eu posso pegar o class. Detalhe, ó, eu não posso receber o class assim, porque senão ele não entende. Ele entende que é o próprio class do type, aquela coisa que eu já expliquei. Então, ó, eu vou passar class item. Aí, ó, aqui, ó, class item ponto done. Ou seja, das nossas aulas, filtra somente as aulas que estiverem concluídas. Das aulas que estiverem concluídas, ponto length. Ou seja, deixa eu minimizar aqui o nosso explorador de arquivos. Ó, eu tenho o total de aulas e aqui, ó, eu filtro só pelas aulas que estão concluídas. E aí eu pego o total delas. E aí eu tenho a quantia de aulas concluídas versus a quantia total de aulas desse módulo, tá? Então, perfeito. Olha só, tá configurada essa parte. O nosso módulo tá pronto. Agora a gente tem que ajustar isso daqui, ó. Vamos dar um Ctrl X nesse cara. Vou apagar esse outro. Aqui dentro, eu vou passar classes. Não vou explicar muito, porque a gente já passou por isso um monte de vezes. Aqui, eu vou receber class item também. O class item, olha só, vou abrir parênteses e dentro dos parênteses eu vou colar o nosso LI. Para o nosso LI, eu vou passar o key. O key vai receber o quê? Class, ou melhor, class item, né? Ponto title, que é o título da nossa aula. Então, sempre, em cada módulo, a aula, ela tem que ser única, beleza? Fechou? Show! Agora, o que que a gente vai fazer? No nosso player aqui, a gente tem que substituir essas configurações. O done tem que ser done, o play tem que ser play, a gente vai repassar essas propriedades. Olha só, esse nosso título que tem aqui, ó, vou recortar ele, vamos lá no nosso page. No nosso page, eu vou passar aqui, ó, done como falso. Ou melhor, a primeira eu vou passar done true. Eu vou passar plain como falso. E a gente vai ter aqui também o nosso title, que eu vou colar o nosso texto ali, o nosso título de fato. Bom, configurei a primeira aula aqui, no nosso page, para passar ela como parâmetro para o nosso player group. Aqui, olha só, vou pegar o nosso class item, que é a nossa aula, vou passar chaves, o spread e vou colar o nosso item. Perfeito. Isso aqui já repassa todas as configurações para o nosso player class. Se a gente voltar agora lá para o navegador, olha só, vamos dar um F5 aqui. E olha só, a gente já tem a primeira aula concluída. Vou até reduzir o tamanho da tela aqui, ó, para a gente ter uma noção de como é que fica. E aproveitando para corrigir esse bugzinho que está aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, já ficou correto o formato aqui da nossa aula, de como ficou a apresentação da aula, e esse título aqui, ó, do nosso módulo, ele tá errado. A gente precisa ajustar ele para, olha só, a gente só vai ter uma linha desse cara. Então, ele não precisa estar trabalhando com duas linhas, como tá esse caso aqui. E, inclusive, ele tá centralizado aqui. Então, olha só, lá no nosso módulo, dentro do button, a gente tem o nosso title, ok?
Então, ó, para esse cara e para esse de baixo, só por garantia, eu vou passar um text traço start, porque aí, ó, a gente vai alinhar isso daqui tudo ao início, ó, perfeito. Só que tem mais uma configuração nesses caras aqui, ó, que é o line clamp 1. Line clamp 1 vai cortar e olha só, vai deixar tudo na mesma linha. Perfeito, não tinha como estar melhor. O que que falta a gente fazer aqui? Olha só, vamos voltar aqui, ó, no nosso page e vamos cadastrar mais algumas aulas aqui, só para a gente visualizar como é que fica quando a gente tem várias aulas. Então, olha só, primeira coisa, vou duplicar isso daqui, ó, umas 4 vezes, né? Ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. O resto eu vou deixar tudo parecido. Só que olha só, tá todos dando, né? Esses outros aqui, eu vou deixar como falso. E esse cara aqui vai estar como true, que ele está reproduzindo no momento. Voltando para o navegador, percebe que ele deu uma zoada federal aqui, vamos dar um F5. E show, olha só como é que ficou. A gente tem o nosso módulo, a gente tem as nossas aulas, e olha só, uma aula está concluída, a outra está reproduzindo e as outras estão por reproduzir. E olha só, as que estão que não estão concluídas, a gente pode dar um check e marcar. Beleza, a gente já tem todos os formatos que a gente esperava. Só falta uma das últimas configurações que a gente vai fazer aqui, que é o seguinte, ó, que é esse módulo, né? Percebe que esse módulo, ele tem a seta para a direita, ou seja, ele está fechado, mas ele está mostrando as aulas. Então, olha só, a gente precisa configurar igual a gente fez lá na tela de detalhe de curso, para esse cara aqui expandir ou encolher conforme a necessidade. Então, olha só, voltando aqui para o Visual Studio Code, vamos lá no nosso módulo e a gente vai ter a seguinte configuração. Vamos receber mais uma propriedade nesse cara, que é o Open. E o Open aqui, ele vai ser um booleano, um boolean. E beleza, esse Open aqui, ó, a gente pode extrair aqui embaixo, Open. De novo, vamos passar aqui, ó, para o nosso módulo, pro OL, né, especificamente, vamos passar para esse cara, data-open igual open, isso aqui porque aqui, ó, a gente pode passar o seguinte, ó, eu já fiz isso com vocês, tá, então eu vou acelerar aqui, open igual falso, então é hidden, ou seja, esconde esse nosso OL na tela. Outra coisa, o nosso ícone que a gente tem aqui, ó, vou recortar esse ícone, vou fazer open, vamos quebrar a linha, colocar interrogação, quebrar a linha, 2 pontos, quebra a linha. E aí, ó, nesse cara aqui, ó, nesse interrogação a gente cola e nesse também. Ó, se tiver aberto, é open, keyboard arrow down. Importa o ícone, beleza, tá importado, se não é write. Beleza, voltando para o navegador, ó, vamos lá, navegador, olha só, ele continua do mesmo jeito. Vamos dar um F5 aqui para ver se ele atualiza. Acho que tá... Bom, tá faltando a configuração, basicamente, lá no nosso page, né? Então, ó, vamos passar aqui no nosso page, open, open true. Vamos ver o que que acontece. Com o open true, agora a gente tem o módulo de fato expandido, certo? Voltando aqui para o navegador, vamos passar um open false para ver o que que acontece. Olha só, ele já esconde as aulas em si e fecha o nosso módulo. Show! Agora, deve estar pensando, bom, finalizou, certo? Não, ainda falta uma última configuração. Eu juro para ti que eu acho que é a última configuração. Olha só, que é o onToggle. O que que é esse onToggle? Esse onToggle é uma arrow function que retorna void. E só que o que que acontece? Esse onToggle ele vai ser o seguinte: quando ele for executado esse evento, ele vai fechar ou vai abrir o nosso módulo, independente de como estiver. Ele sempre vai inverter. Então, olha só, quando é que a gente vai executar esse cara? A gente recebe eles nas nossas propriedades e quando a gente clica no botão, no onClick, a gente vai executar o onToggle. Aqui a gente só tem que ajustar correto, né? Então, no onClick, a gente executa o onToggle, beleza?
lá no nosso page, olha só, ele vai estar reclamando aqui que a gente não tem o onToggle configurado. Vamos configurar ele para ele ser uma arrow function que executa um console.log de toggle. Beleza? Bom, voltando para o navegador, vamos aqui no console. Olha só, vamos dar um F5. Quando a gente clica nesse cara, olha só, ele executa o toggle, né? Por que a gente já não ajusta e tal para esse cara executar alguma coisa e fazer o toggle de fato, né? Porque o controle, se está aberto ou não, a gente vai deixar para o nosso próximo componente, que é o componente da sequência, beleza? Bom, agora, ó, se a gente passar true aqui, a gente expande o nosso componente. E aí tu consegue clicar aqui, ó, e fazer o toggle. Ou tu clica aqui, faz o play, aqui tu faz o check. Então olha só, a gente está configurando em pequenas partes, mas já finalizando cada um dos componentes. Cara, isso aqui tá ficando muito massa. Não esquece de colocar nos comentários o que tu tá achando dessas aulas. Bom, vamos aqui no Notion e vamos ver o seguinte, ó. A gente já colocou HTML semântico, adicionamos CSS, o ícone, o índice da aula, o ícone de drop-down, as propriedades e falta a última parte, que é de fato o commit dos nossos ajustes. Vamos lá. O que a gente fez? Na page, a gente substituiu, né, o class, o player class, pelo player class group, beleza. Agora, no index, a gente adicionou o export, no player class, a gente adicionou o export na interface, e no class group, a gente criou o componente de fato e já finalizamos ele, né? Posso dar um stage nesse cara e vai ser um fit add class group component. Beleza, componente adicionado, sincronizado, as alterações aqui. Dev, tá na descrição que a gente acabou de fazer, então não se esquece de pôr nos comentários. Cara, se tu tá com alguma dúvida, algum problema, qualquer coisa, beleza? Dev, a gente se vê na próxima e valeu!